está reparando que o Caio já está aqui no nosso estúdio porque ele conversou com o governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no fim de semana, quando Tarcísio afirmou que nunca foi um bolsonarista raiz. Caio, o que você destaca mais nessa conversa? E acho que surpreende ou não surpreende isso? Na verdade, ele foi, vamos dizer assim, sincerão, né? Vamos dizer, nessa conversa, né? Na verdade, a gente conversou hoje mais ou menos ali umas 11 da manhã. Ah, foi hoje? Foi hoje, perdão. Desculpa. Não, desculpa eu. E eu tinha questionado, ele me retornou uma ligação e a gente ficou ali num bate-papo uns 20, 30 minutos pelo telefone. E eu, logo das primeiras perguntas, uma questão que a gente tem analisado bastante, assim, o jornalismo político, os analistas, Tarcísio, até que ponto você vai se descolar ou não do Bolsonaro? Você vai se descolar ou não do Bolsonaro? E aí que ele começou a dizer isso, né? Falou, nunca fui um bolsonarista raiz, nunca fui um radical, eu sempre comunguei muito dos valores econômicos deste governo, empreendedorismo, livre iniciativa, atração do setor privado, mas essas questões, muito embora ele no caso, seja um cristão, defensor da família, sou contra o aborto, contra a liberação de drogas, não entrarei em guerra cultural e guerra ideológica durante o meu governo. A gente tem algumas frases que o próprio Caio destacou, a nossa equipe destacou, dessa conversa que ele teve, o Caio teve, com o Tarcísio Gomes de Freitas. E acho que a primeira é exatamente essa, eu nunca fui um bolsonarista raiz. Mas é interessante essa segunda aqui que a gente destacou também, né? Que ele teria falado para o Bolsonaro, deixa o casulo, sobre o isolamento do presidente, é isso? Isso, eu questionei ele, falei, você tem conversado com o presidente Bolsonaro? Ele disse que sim. E que, na verdade, às vezes que ele tem ido a Brasília, vai lá no Palácio da Alvorada, se encontra com o presidente Bolsonaro e tem orientado, aconselhado o presidente Jair Bolsonaro a deixar o casulo, a se manifestar, a se posicionar, a criar as condições para ser um líder da oposição. E citou, por exemplo, a PEC, né? A PEC, ele é contrário à PEC, o presidente Jair Bolsonaro é contrário à PEC, e poderia ser uma oportunidade para se manifestar, mas que ele teria dito ao Bolsonaro que ele tem todas as condições de ser o líder de oposição e um líder da direita no país nesses próximos 4 anos. Uma outra frase que chamou muita atenção é essa, não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes, quando ele foi um tanto criticado, quando ele ficou lado a lado com o ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo. Mas aqui o interessante é admitir um erro que o governo Bolsonaro teria tomado uma posição errada de entrar em atrito, tal do presidencialismo de colisão. Sim. Ele me relatou toda essa situação do Barroso, disse que estava num evento, que tinha ministros de cortes superiores, na hora do jantar sentou-se ao lado do Barroso, e ele me falou, cara, você queria que eu levantasse, que eu saísse andando? E disse ter apreço pelo Barroso, considera um ministro muito razoável, que todas as vezes, enquanto ministro da Infraestrutura, ele precisou do ministro Barroso. O ministro Barroso sempre o auxiliou, sempre deu decisões favoráveis e que ele aí fez um pouco esse meia-culpa em nome de todo o governo, que achou um erro ir para o enfrentamento, que é preciso ter diálogo, conversa, respeito, e essa linha que ele deve adotar aqui no Palácio dos Bandeirantes em relação a Brasília e às cortes superiores. Mas ele chegou a falar quem o criticou? Sim, quando ele é uma expressão que ele usa, os caras me esculhambaram, né? Se referindo a rede social. Essa parte mais aguerrida, vamos dizer assim, a bolsonaristas raiz, que criticaram tanto o fato dele estar ali com o ministro Barroso, que foi alvo constante, né? Um dos principais alvos do presidente Jair Bolsonaro neste governo foi o Luiz Roberto Barroso, além do Edson Fachin, mas ele usa essa expressão, né? Tá até na nossa reportagem, eles me esculhambaram, né? Eles se referindo a essa militância. O texto completo está lá no cnnbrasil.com.br, é só clicar lá, vai ter o site da CNN e vai lá no Caio Junqueira. Essa última frase eu acho que é um bom resumo, é fundamental ter uma conversa com o governo federal, quer dizer, esse aparente distanciamento que Tarcísio gostaria de ter neste momento com o bolsonarismo raiz é justificado por essa frase, já que ele vai ter que se relacionar com quem? Não mais com o Bolsonaro, mas com o presidente Lula para conseguir recursos para o estado de São Paulo. Isso, eu perguntei diretamente para ele se ele já tinha falado com o Lula, disse que não tinha falado com o Lula, mas provavelmente em janeiro deve ter uma reunião lá de governadores, ele vai levar todas essas demandas. Ele disse, falou, Caio, graças a Deus São Paulo depende menos, mas tem muitas situações em que a interlocução ajuda a população, na saúde, na educação, falou das situações da Santa Casa. E eu também achei interessante, perguntei para ele, o que você vai fazer? Vai chegar lá, dia 1º de janeiro, o que a gente pode esperar? Aqui tem uma ação imediata
de moradores de rua, que ele acha que deve ser prioritária, essa questão social. Bolsa Escola também é um programa que ele pretende levar. Fiz alguns questionamentos para ele sobre essa questão da segurança pública, que está muito polêmica, essa nomeação do capitão Derrite para a Secretaria de Segurança Pública. Ele disse que ele quer inovar, né? Que outros governadores optaram por colocar cargos hierárquicos mais altos nessa função, mas que ele tem o capitão Derrite muito mais como um político, um deputado, do que como alguém da Polícia Militar, e que ele fará esse teste. Muito provavelmente a questão das câmeras, que foi polêmica, ele disse que tiraria as câmeras, já me disse hoje... Dos uniformes dos policiais. Isso, que ele deve, na verdade, testar. Vai deixar para ver se dá resultado. Então, também um passo atrás. E, Márcio, eu achei muito interessante ele colocar a questão da Sabesp. Ele quer colocar na Sabesp... A Sabesp é a principal estatal paulista. Companhia de saneamento aqui. Isso, perguntei o valor de mercado, ele acha que na faixa de 60 bi, e que ele deve nomear o André Salcedo, que foi um auxiliar dele lá no Ministério, é um cara bem ligado ao mercado. Então, ele já quer colocar na presidência justamente alguém para tocar esse projeto de privatização, que também é uma defesa ali durante a campanha. Foi fortíssimo isso. Obrigado, Caio Junqueira. Eu que agradeço, Márcio.